Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Seleção 2018. Primeiramente, em nome do AFAS, gostaria de agradecer a todos os cursistas que colaboraram com críticas e sugestões. Pois bem, pessoal, nós tivemos aí 30 questões nesse exame nacional. Quem viu as questões do exame de 2017, não se surpreendeu no que diz respeito à extensão das questões. Nós temos aí questões que ocupam a lauda inteira, e vocês verão também que há muitas semelhanças com questões que nós aplicamos nos vários simulados realizados nesses 5 meses de curso. Nós tivemos mais de 100 questões disponibilizadas em nossa plataforma, todas elas versando sobre os artigos dessa seleção. E vale lembrar, estudar para a seleção deste mestrado é, acima de tudo, fazer exercícios. É como se você fosse fazer um concurso público. Não adianta você fazer a leitura dos artigos sem se exercitar, sem resolver questões que sejam semelhantes às que são cobradas nessa seleção. Primeira questão. Barato, na obra Conhecimento, Trabalho e Obra, uma proposta metodológica para a educação profissional, destaca que visões orientadas por conhecimentos declarativos, organizados como proposições que estabelecem verdades dentro de certo campo de saber, sugerem eventos de aprendizagem que sigam certa progressão, possivelmente começando com teorias que darão sustentação a práticas subsequentes. O pressuposto de tais visões é o de que o conhecimento é uma construção individual de repertórios para serem aplicados de acordo com determinadas demandas. Mesmo a pedagogia das competências não escapa desse script. Assinale a alternativa incorreta em relação às propostas e ideias do texto para uma pedagogia alternativa à pedagogia das competências. Só relembrando, pessoal, como nós já vimos em nossas videoaulas e também em relação às questões nas quais nós abordamos essa pedagogia das competências. Vale lembrar, quando se fala em pedagogia das competências, nessa perspectiva abordada na bibliografia desta seleção, nós temos uma pedagogia direcionada aos interesses do neoliberalismo. Uma pedagogia das competências que foca mais no aspecto pragmático, no fazer, no aspecto prático, na resolução de problemas. E assim, pessoal, vejam como esta questão 1 se assemelha muito à questão 5 do nosso simulado de número 6. No próprio enunciado da nossa questão de número 5, nós perguntamos que alternativa existiria à pedagogia das competências. Então, quem ficou bem ligado aí nessa questão de número 5 do simulado 6, quem prestou bem atenção, provavelmente não teve muita dificuldade em resolver essa primeira questão. Vejamos as opções dessa questão. A celebração da obra envolve a comunidade de prática e a família no ato social. Ela corresponde a alguma necessidade do trabalhador em atos de intencionalidades que, numa relação sujeito-objeto na atividade, vão construindo socialmente os saberes. Essa opção está correta. A celebração envolve, sim, a comunidade de prática e a família no ato social. E lembrando que essa comunidade de prática pode ser entendida como um grupo de pessoas que compartilham crenças, compartilham interesses. Dessa forma, uma comunidade de prática docente, por exemplo, uma comunidade de prática jurídica, Ou seja, há grupos de pessoas que compartilham interesses, saberes, crenças em comum. E, naturalmente, as interações que ocorrem dentro de uma comunidade de prática
geram conhecimento que será utilizado para produzir uma obra. Por isso que a celebração da obra envolve uma prática social. Porque, por mais que um indivíduo tenha produzido uma obra, essa obra é fruto dos saberes que esse indivíduo construiu na interação com outros indivíduos dentro dessa comunidade de prática. Obviamente, há sim um ato de intencionalidade desse trabalhador para produzir essa obra. E nessa relação sujeito-objeto na atividade, vão construindo socialmente os saberes. Opção B. A comunidade de prática cria saberes e produz aprendizagem a partir de diferentes perspectivas de profissionais coparticipantes de uma obra. Aprender participando, mesmo como participante periférico legitimado, é um processo vigoroso de aprendizagem, pois o trabalho é um saber socialmente construído. Está verdadeira essa opção, como nós já falamos nas videoaulas e na correção do simulado. A comunidade de prática cria saberes e produz a aprendizagem. E esse participante periférico legitimado nós já abordamos anteriormente. Na própria questão 5, nós falamos do aprendiz. E esse aprendiz, antes mesmo de seu amadurecimento profissional, já participa da celebração dessa obra. E, de fato, o trabalho é um saber socialmente construído. Opção C. A obra concretiza valores estéticos e éticos e compromete o trabalhador com a responsabilidade pelo resultado. Na atividade, o conhecimento não é pré-requisito para a efetivação. Ele se estrutura enquanto a obra avança. Está corretíssimo, né? Vejo que nessa perspectiva da obra, né, nós temos sim um envolvimento ético do trabalhador com aquilo que ele produz. Diferentemente de uma perspectiva positivista, por exemplo, né, que não há essa preocupação com a ética, né, em relação àquilo que é produzido. Então, nessa perspectiva da obra, destaca-se a função dessa obra para a sociedade. E claro, quando a gente fala em ética, a gente faz referência a uma ordem valorativa e moral, né, de um grupo social ou de uma sociedade. Por isso que Jarbas Novelino já diz, ainda no resumo, que esta obra, né, deve ser avaliada nessa dimensão axiológica. Ou seja, nós devemos prestar atenção às dimensões axiológicas que estão presentes no interior das atividades produtivas. E falar de valores estéticos e éticos é também falar dessa dimensão axiológica. Opção D. O trabalhador, mesmo em situações em que o trabalho foi empobrecido e é controlado por analistas ou gestores distantes da execução, continua a identificar-se com o sentido da obra. Vejam só, pessoal, esta opção é idêntica à opção A da questão 5 do simulado de número 6. O trabalhador, mesmo em situações em que o trabalho foi empobrecido e é controlado por analistas ou gestores distantes da execução, continua a identificar-se com o sentido da obra. Essa opção, como nós já corrigimos em nosso simulado, né, está correta. Opção E. Os saberes socialmente construídos têm importância na definição da base teórica e na processualística da aprendizagem, mediada pelo pleito profissional para satisfazer as necessidades e demandas a priori da sociedade. Essa opção está falsa. Como nós podemos ver no artigo, a obra deve ser considerada como um princípio organizador das atividades de aprendizagem e programas de formação profissional. O ponto de partida seria, então, a própria obra. E outro ponto importante, satisfazer as necessidades e demandas a priori da sociedade, isso aqui é um foco da pedagogia das competências, pois é uma pedagogia que busca adequar o indivíduo à sociedade e não visa a ação transformadora desse indivíduo em relação à realidade.
Então, se nós temos uma pedagogia, né, que propõe apenas satisfazer as necessidades e demandas da sociedade, nós temos aqui um foco em direção à pedagogia das competências. Se nós temos uma pedagogia que busca um indivíduo que seja transformador, um indivíduo não passivo, alguém que se sinta capaz de mudar essa realidade, aí nós não vamos ter essa pedagogia das competências. Vamos ter uma pedagogia mais voltada para uma perspectiva transformadora. Portanto, esta opção está falsa. De acordo com Ramos, a etnografia profissional pode ser caracterizada com base no seguinte princípio. Outra questão muito parecida com a questão do nosso simulado. Vejam lá no simulado de número 8, a questão 3, né, que traz como enunciado: no que diz respeito aos princípios da etnografia profissional, assinale a alternativa que está de acordo com estes princípios. Então, pessoal, mais uma vez, é de suma importância fazer exercícios, né, quando se pretende fazer uma seleção para um curso de mestrado como esse. Então, vamos às opções. Opção A: compatibilização da teoria e da linguagem científica na construção do conhecimento. Está falsa essa opção. Vejam só, pessoal, os mínimos detalhes, como nós já destacamos nos nossos simulados. Compatibilização da teoria e da linguagem comum, e não da linguagem científica. Na opção A dessa questão de número 2, nós temos linguagem científica, quando na verdade trata-se da linguagem comum. Até porque compatibilização da teoria e da linguagem científica já é comum de acontecer, né? Então, essa perspectiva da etnografia profissional traz como princípio algo que vai quebrar, né? Ou seja, que vai proporcionar o diálogo dessa teoria com a linguagem comum, a linguagem do senso comum. Essa opção A, na verdade, estaria reforçando o princípio positivista, compatibilizar teoria e linguagem científica. Portanto, pessoal, essa opção está falsa. Opção B: consideração das desigualdades de poder nos processos de interação social. Essa opção está corretíssima. De fato, essa etnografia profissional traz como princípio essas relações desiguais de poder. Nós já falamos isso na correção dos simulados e também em nossas aulas. Toda interação, ela pressupõe uma relação de poder, né? Quando você conversa com alguém, há aí nessa interação relações de poder. E quando se trata, né, de uma prática educativa, naturalmente nós também vamos ter relação de poder. Aquele que sabe mais e aquele que sabe menos. Isso em relação a um ponto específico, né? Então, em relação a um ponto específico, haverá aquele que sabe mais e aquele que sabe menos. Aquele que sabe mais vai ter, no que diz respeito a esse fluxo de poder, né, vai ter esse ponto inicial. Então, o poder se dá daquele que sabe mais para aquele que sabe menos. E é justamente aí que vai emergir, né, os conhecimentos. Aquele que sabe mais decide compartilhar o seu saber com aquele que sabe menos. Ao compartilhar o seu saber, essa relação de poder vai ficando cada vez mais horizontal, né? Por isso que se diz que nessa interação há aqui uma desigualdade, que conforme aquele que sabe mais compartilha o seu saber com aquele que sabe menos, né, essa desigualdade vai diminuindo. Agora, é de suma importância ter em mente que nesses processos de interação social há desigualdades de poder. E quando a gente fala de poder, a gente não deve pensar necessariamente em algo negativo. Basta lembrarmos de Michel Foucault em A Microfísica do Poder. O poder gera saber. Opção C: constituição da cultura como seu objeto prático, que expressa a sobreposição de práticas sociais, identidades coletivas e reflexividade social.
Essa opção está falsa. Na verdade, a cultura é vista aqui como objeto teórico e não objeto prático. Opção D. Estudo das interações sociais no âmbito de um grupo social delimitado, no qual suas práticas não são construtoras de sentido. Está falsa essa opção. Na verdade, estas práticas são construtoras de sentido. Vejam que nessa opção há apenas um acréscimo desse advérbio de negação, não. Por isso que é de suma importância elaborar diversas questões sobre o mesmo artigo, sendo que nessas questões haver acréscimos e reduções de palavras que alteram o sentido da alternativa. Daí a importância do treinamento. Opção E. Rompimento, tanto com o objetivismo quanto com o subjetivismo em ciências naturais. Está falsa essa alternativa. Olhe só outro detalhe, né? Há de fato um rompimento tanto com o objetivismo quanto com o subjetivismo, mas em ciências sociais e não em ciências naturais. Portanto, esta opção está falsa. Terceira questão. Moura, Lima Filho e Silva afirmam que as políticas educacionais dos anos 90 estabeleceram em seu conjunto a separação obrigatória entre ensino médio e educação profissional e submeteram o currículo à pedagogia das competências, intensificando o caráter instrumental da educação, especialmente no campo da educação profissional. Mais uma vez fazendo referência à pedagogia das competências com esse caráter pragmático, esse caráter instrumental da educação, deixando de lado, por exemplo, abordagens culturais, políticas, sociais, econômicas. Então, vamos lá. Com base nas discussões apresentadas pelos autores, é correto afirmar. Opção A. A Secretaria da Educação Básica corresponde ao ensino médio desenvolvido na rede federal. Essa opção está falsa. Na verdade, é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica que corresponde ao ensino médio desenvolvido na rede federal. A Secretaria da Educação Básica corresponde a todo o ensino médio, o que inclui o ensino propedêutico, aquele ensino voltado à preparação para os estudos superiores, e também ao ensino integrado, desenvolvido nas outras redes públicas. Opção B. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica passa a responder por todo o ensino médio, incluindo o propedêutico e o integrado, desenvolvido em toda a rede pública. Na verdade, não é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, mas sim a Secretaria da Educação Básica. O que nós temos aqui em relação às opções A e B é uma inversão, a secretaria que consta no A, na verdade, deveria estar na opção B. E a da B estaria na opção A. Aí sim, essas opções estariam corretas. Opção C. Em 2007, sob a coordenação da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, o governo federal lançou o programa Brasil Profissionalizado, visando a induzir os estados a introduzirem um ensino médio integrado. Essa opção está falsa. Na verdade, foi sob a coordenação da Secretaria da Educação Básica e não da Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Opção D. Na Secretaria de Educação Básica, a falta de uma ação efetiva para exercer sua função indutora e coordenadora das ações deslocou o foco da rede federal da busca pela construção teórico-prática do ensino médio integrado. Na verdade, não foi na Secretaria da Educação Básica, mas sim na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Opção E. A Secretaria de Educação Média e Tecnológica foi dividida, criando-se a Secretaria da Educação Básica e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, fortalecendo a separação entre a educação básica e a educação profissional. Essa opção está correta. Nós podemos ver muito bem aqui a crítica feita a esta separação.
quando na verdade nós deveríamos ter uma integração entre essas secretarias, né? Essa divisão acaba fortalecendo essa dicotomia. Divisão essa que também está presente na própria LDB, quando nos traz educação profissional como uma modalidade, separada aí da parte que traz, né, sobre a educação de ensino médio. Quarta questão. Moura, Lima Filho e Silva afirmam que a formação é produto das relações sociais de produção e a escola, espaço institucionalizado, onde também existe parte dela, é fruto de tais relações. Dessa forma, não foi essencial inicialmente, mas um luxo, porque foi concebida para atender aos interesses de uma determinada classe, a dos dirigentes. Por ter em sua gênese esse corte de classe e não da totalidade social, a escola tende a deslocar-se da sociedade, ao mesmo tempo em que reflete suas contradições. Vale lembrar aqui em nossas aulas, quando nós falamos dessa dicotomia existente, né, lá nos tempos antigos, na Grécia Antiga, quando nós fizemos referência ao termo escola, né, ao tempo livre que a elite tinha disponível, né, para se dedicar ao intelecto, enquanto que aqueles que não tinham esse tempo livre, né, eram justamente os trabalhadores. Só para relembrar, né, aqueles que tinham tempo livre tinham ócio, né, em latim otium, enquanto que aqueles que não tinham o tempo livre não tinham otium, ou seja, nós temos aqui a negação, né, nec otium, eles tinham negócio. E esse tempo livre, disponibilizado para o intelecto, em grego, se chamava skolé. Daí a origem do termo escola, né, que vem do grego skolé, um tempo livre destinado ao intelecto. Poucos tinham, né? Isso, de fato, representava um luxo, porque foi concebida para atender aos interesses de uma determinada classe. Agora, vamos às opções. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta uma tentativa de suplantar a realidade referida no excerto citado acima. E que realidade é essa? Primeiramente, a gente tem de deixar isso bem definido para justamente marcar a opção que traz uma superação dessa realidade. Então, nós temos aí nesse excerto, né, a dualidade. Uma escola destinada aos dirigentes e uma escola destinada àqueles que trabalham, né, àqueles que são dirigidos. Uma educação voltada para a elite e uma educação voltada para as classes mais baixas, para os trabalhadores. Opção A. A defesa de uma educação integrada unitária pressupõe a oferta de uma educação de qualidade para que a classe trabalhadora supere suas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e que, tão logo termine o ensino técnico, possa ser empregada. Essa opção está falsa. De fato, há aqui a defesa, né, de uma educação de qualidade, mas o foco não é o mercado de trabalho. Nós já falamos isso anteriormente. Mercado de trabalho é um campo bem mais limitado do que o campo mais amplo que é trabalho. Então, na verdade, essa educação não visa superar dificuldades de acesso ao trabalho, essa educação integral. Logicamente, ela vai abordar questões relacionadas ao trabalho, mas o foco é proporcionar uma formação para a vida. Uma vida que, como nós já falamos anteriormente, não é alienada. Uma vida que não traz uma visão deturpada da realidade, uma visão crítica. Então, pessoal, essa educação integrada não tem como foco proporcionar um acesso mais fácil, né, do trabalhador a este mercado de trabalho. Até porque, por si só, o acesso ao mercado de trabalho não garante uma vida digna, uma vez que as práticas de manipulação e as situações precárias no trabalho possam continuar existindo. Opção B. A perspectiva de formação unilateral, integral ou politécnica no ensino médio
pode ter como elemento de travessia o ensino médio integrado à educação profissional. Essa opção está verdadeira. De fato, os autores trazem o ensino médio politécnico, ensino médio politécnico integrado à educação profissional, como uma espécie de travessia rumo à unilateralidade. Logicamente, essa mudança de paradigmas na educação não se dá de um dia para o outro. É necessário um período que é considerado aqui como um período de travessia. Uma educação com padrões cartesianos de separação teoria e prática, que traz essa dicotomia bastante forte. Então, a travessia dessa educação para uma educação unilateral pode ser feita pelo ensino médio integrado à educação profissional. Opção C. Na perspectiva de uma sociedade justa, trata-se da inviabilidade da formação humana no contexto do ensino médio, numa sociedade capitalista e periférica como a sociedade brasileira. Essa opção está falsa. Há sim a viabilidade dessa formação humana no contexto do ensino médio na sociedade brasileira. E os autores fazem questão de dizer em que pesem as dificuldades e os embates que marcam a trajetória educacional brasileira, cumpre reiterar a defesa de processos formativos emancipatórios, entre os quais se destaca a formação integral e integrada. Então, mesmo com essas dificuldades, é possível sim defender processos formativos emancipatórios. Opção D. O aparelho ideológico de Estado, como a escola, só pode ser superado mediante processo revolucionário. Essa opção está falsa. A superação da escola não é vista como uma tentativa de suplantar essa realidade da dicotomia. Opção E. O processo dialético de superação das contrariedades internas na sociedade capitalista considera decisivamente a necessidade de formação para a adaptação, para a racionalidade instrumental produtiva e para a ampliação das contradições. Está falsa essa opção. Essa necessidade de formar para a adaptação vai justamente ao encontro da pedagogia das competências. Na verdade, essa tentativa de suplantar essa dicotomia vem juntamente com essa proposta de uma formação crítica, uma formação que não visa essa adaptação, mas sim a transformação. E, logicamente, não visa também essa ampliação das contradições. As contradições existem, e o marxismo está aí para comprovar isso. No entanto, essa contradição não deve ser ampliada. Quinta questão. Segundo Araújo e Frigoto, a contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social são princípios orientadores para a organização de um currículo integrado. Para esses autores, a contextualização é entendida como: opção A. O princípio que distingue a praxis marxista da filosofia pragmática, que vincula os processos formativos com demandas imediatas. Na verdade, trata-se do compromisso com a transformação social e não da contextualização. Opção B. O princípio da exploração das potencialidades de cada ciência e da compreensão de seus limites. Aqui está fazendo referência à interdisciplinaridade e não à contextualização. Opção C. O ponto de partida para os currículos integrados e a realidade individual dos sujeitos transformada como ponto de chegada. Essa opção está falsa. Na verdade, trata-se aqui da realidade social dos sujeitos transformadas como ponto de chegada e não a realidade individual dos sujeitos. Opção D. O mecanismo de fragmentação das disciplinas em busca de uma formação holística dos sujeitos. Na verdade, aqui faz referência à interdisciplinaridade. Opção E. A articulação dos conteúdos formativos com a realidade social e com os projetos políticos dos trabalhadores e de suas organizações sociais. É justamente esta a alternativa correta. Sexta questão. Grabowski e Koenzer afirmam que a superação da acumulação rígida
pela acumulação flexível traz a necessidade de novas formas de disciplinamento da força de trabalho, que contemplem o desenvolvimento de subjetividades que atendam às exigências da produção e da vida social, caracterizadas pela flexibilidade. Por isso, pode-se afirmar, só lembrando, essa acumulação rígida faz referência ao Fordismo e a acumulação flexível faz referência ao Toyotismo. Então vamos às opções. Opção A. Para que a formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir a formação especializada adquirida em cursos profissionalizantes voltados para ocupações parciais pela formação geral adquirida através da escolarização ampliada, que abranja, no mínimo, a educação básica, a ser disponibilizada para todos os trabalhadores. Essa opção está correta. Essa formação especializada adquirida em cursos profissionalizantes faz referência ao regime de acumulação rígida, que foi o Fordismo. Aí, já no Toyotismo, a gente vai ter um foco maior nessa formação geral adquirida através da escolarização ampliada. Então, de fato, com o Toyotismo, a gente vai ter uma ampliação dessa educação básica, né? Nós vamos ter uma maior participação dos trabalhadores, dos filhos da classe trabalhadora, né? Nas escolas de educação básica. Agora, o fato de haver essa ampliação da escolarização, isso não quer dizer que tenha ocorrido também uma ampliação nas condições de escolaridade. O que nós vamos ter é uma precarização desse ensino. É como se a escola não estivesse preparada para receber os filhos da classe trabalhadora. E, claro, vale ressaltar também que não era interesse, das elites que essa educação proporcionasse uma formação mais crítica, uma formação mais ampla, Quando se diz aqui que essa escolarização foi ampliada, isso não está fazendo referência ao aspecto do conteúdo, mas sim ao acesso a essa escola. Então, pessoal, resumindo, no Toyotismo, a gente vai ter uma ampliação dessa educação básica para os filhos da classe trabalhadora. E vamos ter também uma precarização deste ensino. Tanto é que os filhos da elite acabam indo para as escolas privadas. Opção B. Para que a formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir a formação geral adquirida em cursos profissionalizantes, aqui a opção já está falsa, voltados para ocupações parciais, pela formação específica adquirida através da escolarização ampliada, que abrange, no mínimo, a educação básica, a ser disponibilizada para todos os trabalhadores. Na verdade, com o Toyotismo, a gente vai ter o processo contrário, a substituição dessa formação especializada para ter uma formação mais geral. Opção C. Para que a formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir a formação especializada adquirida em cursos profissionalizantes, voltados para ocupações parciais, pela formação geral adquirida através da escolarização ampliada, que abrange, no mínimo, a educação básica, a ser disponibilizada para apenas parte dos trabalhadores. Está falso, Para apenas parte dos trabalhadores, não, para todos os trabalhadores. Opção D. Para que a formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir a formação especializada adquirida em cursos profissionalizantes, voltados para ocupações totais, que já está falso, pela formação geral adquirida através da escolarização ampliada, que abrange, no mínimo, a educação básica, a ser disponibilizada para alguns trabalhadores. Também está falso, Não são alguns trabalhadores, são para todos os trabalhadores. Opção E. Para que a formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir a formação especializada adquirida em cursos profissionalizantes voltados para ocupações parciais, pela formação geral adquirida através da escolarização reduzida. Também já está falso, Escolarização, na verdade, ampliada no Toyotismo, que abrange, no mínimo, o ensino fundamental, a ser disponibilizada para todos os trabalhadores. Na verdade, esse mínimo aqui
é a educação básica. E vale lembrar, educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Araújo e Frigoto defendem uma perspectiva de integração para o ensino médio na educação profissional, a qual, primeira opção, baseia-se na pedagogia das competências, que assumiu centralidade nas formulações educacionais oficiais na década de 1990, inspirada na filosofia pragmática, e tinha na unidade prática o critério para a definição e a organização dos conteúdos formativos. Essa opção está falsa. Na verdade, essa perspectiva de integração vai de encontro a essa pedagogia das competências, ou seja, vai contra, o que propõe essa pedagogia das competências. Portanto, essa opção está falsa. Segunda opção, concebe a utilidade dos conteúdos não na perspectiva imediata do mercado, mas tem como referência a utilidade social, ou seja, os conteúdos são selecionados e organizados na medida em que possam levar a comportamentos que promovam o ser humano e instrumentalizem o reconhecimento da essência da sociedade e sua transformação. Essa opção está correta. Terceira opção, norteia-se pelos seguintes princípios: a contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social. Está correto, Nós já vimos anteriormente. Quarta opção, pressupõe desenhos curriculares organizados em saberes, habilidades e atitudes que apenas promovam alguma capacidade específica requerida pelo mercado. Aqui você já percebe que tem alguma coisa errada, que promovam alguma capacidade específica requerida pelo mercado. Aqui faz referência à pedagogia das competências e não essa perspectiva de integração. Aquilo que não se revela imediatamente útil não deve ser incorporado nos currículos, mais uma característica dessa pedagogia das competências. Está falsa esta opção. Portanto, são verdadeiras as opções 2 e 3. Então você deve marcar a opção C de casa. Nona questão. No artigo O Estudo de Saberes Profissionais na Perspectiva Etnográfica, Contribuições Teórico-Metodológicas, Marise Nogueira Ramos explicita alguns princípios que fundamentam a etnografia profissional. As alternativas a seguir apresentam tais princípios, exceto mais outra questão muito parecida à questão 3, do simulado de número 8 que nós tivemos disponibilizado na plataforma do curso. Vamos então às opções. Opção A, compactuação tanto com o objetivismo quanto com o subjetivismo em ciências sociais. Está falso, pessoal. Na verdade, Marise Ramos propõe o rompimento com esse objetivismo, tanto com o objetivismo quanto com o subjetivismo em ciências sociais. Então, ela não propõe essa compactuação, mas sim o contrário, o rompimento. Portanto, essa opção é que deve ser marcada. Na opção B, compatibilização da teoria e da linguagem comum na construção do conhecimento científico. Está correta, Nós podemos até fazer uma referência a um item anterior de uma questão já corrigida aqui, Só que a opção estava falsa porque trazia a linguagem científica, quando na verdade essa compatibilização da teoria é com a linguagem comum e não com a linguagem científica. Então, do jeito que está aí nessa opção B, está correta. Opção C, consideração das desigualdades de poder nos processos de interação social. Mais uma vez, muito semelhante ao que nós já vimos anteriormente, De fato, há essa consideração das desigualdades de poder nesses processos de interação social. As desigualdades de poder estão presentes nas interações, e isso não deve ser visto como algo necessariamente negativo. Opção D, constituição da cultura como seu objeto teórico, que, no cotidiano, expressa a sobreposição de práticas sociais, identidades coletivas e reflexividade social.
também semelhante ao que nós já vimos. Essa opção está correta. A opção anterior de uma questão anterior estava falsa porque trazia a cultura como objeto prático, quando, na verdade, nessa perspectiva da etnografia profissional, a cultura é vista como objeto teórico. A opção E. Estudo das interações no âmbito de um grupo social delimitado, no qual as práticas são construtoras de sentido e têm por referência tanto relações sociais mais vastas quanto a reflexividade social de seus membros. Também está correta. 10ª questão. Barato propõe considerar a obra como princípio organizador das atividades de aprendizagem em programas de formação profissional. Assinale a alternativa correta que expressa de forma concisa o tema tratado no artigo. Nós temos aqui mais uma questão bem semelhante a uma questão abordada em nosso simulado. Vamos às opções. Opção A. O artigo aborda sobre a independência do saber como e do saber que, e a impossibilidade de articulação entre ambos. Essa opção está falsa. No artigo, há a possibilidade, sim, de articulação entre o saber como e o saber que. Opção B. O artigo se refere aos conflitos do par contrário, teoria e prática, a ser abrandados pela superioridade das formulações teóricas. Está falsa essa alternativa. Não há aqui a proposta de uma superioridade da teoria em relação à prática. E o par teoria e prática não é visto como sendo um par contrário, não é visto nessa perspectiva dicotômica, ok? Então não há defesa aqui dessa hierarquia, teoria superior à prática. Opção C. O artigo trata da superação do dualismo estrutural da educação profissional, pela ênfase aos conhecimentos do senso comum. Está falsa essa opção. Mais uma vez, não há aqui a ênfase, seja no senso comum, seja no conhecimento científico. O artigo trata da superação dessa pedagogia da competência e não há ênfase nesses conhecimentos do senso comum. Opção D. O artigo trata dos saberes que se constrói no e pelo trabalho. Está correta essa opção. Inclusive, na ferramenta suporte, houve várias perguntas sobre como este saber se constrói no e pelo trabalho. Obviamente, por pertencer a uma comunidade de prática, este trabalhador acaba interagindo com outros trabalhadores nesse ambiente. Então, nesse ambiente, no trabalho, ele acaba adquirindo saberes, e pelo trabalho também. Por quê? Durante o agir, no seu trabalho, ele também vai aprendendo. Por isso que se diz que os saberes se constroem no trabalho e pelo trabalho. Essa opção está correta. Opção E. O texto versa sobre a importância da pedagogia das competências para superar o Taylorismo. Está completamente falsa essa alternativa. Na verdade, trata da importância de superar esta pedagogia das competências, superando também aí o Taylorismo, essa visão científica, da administração das empresas que o Taylorismo trouxe. 11ª questão. De acordo com Araújo e Frigoto, em uma proposta integradora, a didática da educação profissional deverá ter como pressupostos. Opção A. A ideia de praxis como referência às ações formativas e a teoria sendo sempre revigorada pela prática educativa. Está correta essa opção. De fato, essa praxis traz a importância de a teoria estar sempre sendo revigorada pela prática educativa. Nós temos uma determinada prática que, diante de uma realidade, precisa ser modificada. Essa modificação vai se dar por meio de uma reflexão. Daí entra a importância da teoria. A teoria vai proporcionar uma reflexão dessa prática. E essa reflexão da prática vai dar a origem a uma nova prática. E esse é um processo que vai estar sempre ocorrendo seguindo esta ideia de praxis. Opção B.
A ideia de praxis como referência às ações formativas e a teoria sendo o ponto de partida e de chegada. Na verdade, é a prática educacional que deve ser vista como um ponto de partida e de chegada. E lembrando, praxis não se confunde com prática educacional. Opção C. A prática educacional sendo o ponto de partida e de chegada, e a ação docente se revelando na prática abstrata dos educandos. Na verdade, a ação docente se revela na prática concreta e não na prática abstrata. Opção E. O compromisso com a formação ampla e duradoura dos homens, em suas amplas capacidades, e a teoria sendo o ponto de partida e de chegada. Na verdade, é a prática educacional que vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada. 12ª questão. No texto Práticas Pedagógicas e Ensino Integrado, Araújo e Frigoto defendem diversas possibilidades para projetos de ensino integrados ao ensino médio em geral e, em particular, para o ensino técnico, na perspectiva de adotar soluções ético-políticas com fim de promover a transformação da realidade social. Eles apresentam que estudos feitos no Brasil revelam dificuldades de experimentação, de integração e propõem fundamentar tais experiências na pedagogia do trabalho. Considerando as várias abordagens a respeito do tema, assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Primeira opção. Os autores fazem uma crítica à pedagogia das competências por propor uma integração visando ao ajustamento da formação humana às demandas específicas e pontuais do mercado de trabalho. Essa alternativa está verdadeira. De fato, há uma crítica a essa pedagogia das competências, porque essa mesma pedagogia busca essa conformação humana em relação à sua realidade. Então, além de conformar o indivíduo, busca suprir as necessidades específicas e pontuais do mercado de trabalho. Próxima opção: aulas expositivas, estudo do meio, jogos didáticos, visitas técnicas integradas, seminários, estudo dirigido, oficinas, caracterizam especificamente técnicas para projetos conservadores ou liberais pragmáticos, que não servem para projetos libertários, comprometidos com a ampliação das capacidades humanas. Está falso. Os autores dizem que estas práticas podem ser utilizadas tanto para projetos libertários quanto para projetos conservadores. Não temos técnicas política ou eticamente neutras, pois as técnicas de ensino, assim compreendidas, estão sempre subordinadas política e metodologicamente às suas finalidades e às práticas sociais que as conformam. Está verdadeira essa opção. De fato, toda técnica utilizada, tem uma perspectiva ideológica por trás, ou seja, nada disso vai ser neutro. E considerando uma sociedade que vive sob a égide do capital, nós podemos dizer que essas técnicas estão subordinadas a essas finalidades e práticas sociais que as conformam. A proposta de projetos integrados de ensino, na perspectiva da escola unitária gramsciana, ao indicar a construção de uma sociedade de iguais, fraterna e solidária, deve os seus procedimentos pedagógicos cultivarem os valores que promovam essa solidariedade na respectiva atividade do projeto integrador. Está correta essa opção. Vale lembrar que Gramsci estudou o poder que a hegemonia cultural das classes dominantes exercem sobre as classes dominadas. E esse controle é feito por meio do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação. Por exemplo, em nome da nação ou da pátria, essas classes dominantes criam no povo um sentimento de identificação com elas, de união quase que sagrada, E isso para justamente combater
um inimigo exterior, em favor de um suposto destino nacional. Daí essa construção de uma sociedade de iguais, fraterna e solidária. Agora, essa perspectiva gramsciana de sociedade de iguais, fraterna e solidária não é com foco na manipulação da classe trabalhadora. Próxima opção. Na implementação do ensino integrado, tanto o trabalho coletivo como o individual têm igual prioridade, visto que este último está calcado numa realidade cotidiana e nas teorias pedagógicas liberais, já que para estas, cada aluno responde por si. Essa opção está falsa. Na verdade, na operacionalização do ensino integrado, as práticas pedagógicas devem priorizar o trabalho coletivo ao invés do trabalho individual. Torna-se possível pensar e realizar um estudo dirigido sem a auréola planificante que o definia, assim como também torna-se possível a aula expositiva sem as características do ensino tradicional, pois o mais importante é o compromisso com a transformação social, com projetos organizados para promover a autonomia por meio da valorização da atividade e da problematização, e para cultivar o sentimento de solidariedade mediante o trabalho coletivo e cooperativo. Essa opção está verdadeira. Os autores amparam a possibilidade de ressignificação das técnicas e estratégias de ensino e aprendizagem ancoradas nas finalidades ético-políticas que orientam sua escolha, seu uso e avaliação, visto que cumpre melhor ou pior suas finalidades quanto mais articuladas aos projetos da classe trabalhadora e de suas organizações, quanto mais abarcar a dinâmica das relações sociais. Esta opção também está verdadeira. Então, seguindo a sequência de marcações verdadeiras e falsas, a opção correta a ser marcada é a opção D de dado. 13ª questão. Segundo Antunes e Alves, é importante salientar que a vida cotidiana não se mostra meramente como o espaço por excelência da vida alienada. Aí surgem aqui dois espaços para serem completados, utilizando aí uma dessas opções. Claro que a opção correta. Então vamos lá. Este espaço cotidiano é, pois o trabalho é um elemento vivo, apesar de sua subsunção ao capital, que gera ao polo formador da unidade capitalista. Então, vejam só, os autores falam que esta vida cotidiana não é apenas um espaço onde existe a vida alienada. Como nós já vimos, essa alienação representa uma visão deturpada da realidade, uma visão manipulada. Se não existe apenas essa vida, é porque há uma perspectiva de disputa. E como nós já vimos, inclusive foi alvo de várias perguntas em nossa plataforma, essa diferença entre subsunção e submissão. Na subsunção, nós temos essa perspectiva da contra-reforma, da resistência em relação aos interesses do capital. Então, este espaço cotidiano é um campo de disputa, pois o trabalho é um elemento vivo, apesar de sua subsunção ao capital, que gera conflito e oposição ao polo formador da unidade capitalista. Então, essa unidade capitalista, logicamente, exerce poder, mas esse poder não é tal que submete esse trabalhador sem nenhuma possibilidade de resistência, ou seja, de disputa. Por isso que, apesar de todo o poder que o capital tem, que esse polo hegemônico tem, há sim uma disputa, uma espécie de resistência. Então, pessoal, a opção correta a ser marcada é a opção C de casa. 14ª questão. De acordo com Moura, Lima Filho e Silva, na busca de pistas que possam contribuir
para formular possíveis respostas a essas perguntas, recorremos a autores como Karl Marx, Friedrich Engels, Antônio Gramsci, Mário Manacorda, Lucília Machado, Gaudêncio Frigoto, Acácia Coenzer, Paolo Nocellia, Dermeval Saviani, José Claudinei Lombardi, entre outros, tendo como referência o conceito de politecnia e as disputas que o envolvem. Há uma clara convergência na produção de Marx e Engels, de Gramsci e de outros pesquisadores do campo trabalho e educação. Para os autores, apesar da contrariedade de Nocellia no uso do termo politecnia e da aprovação de Manacorda para a expressão unilateral, todos os autores mencionados convergem para assumir. Assinale a alternativa correta, que completa a lacuna da afirmação acima. Mais uma vez, uma questão bem semelhante a uma questão de nosso simulado. Na opção A, nós temos a educação politécnica como multiplicidade de técnicas autonomamente consideradas. Essa opção está falsa. Essas técnicas não devem ser consideradas autonomamente. Opção B, a formação intelectual para as classes dirigentes. Está falsa. Essa formação intelectual também deve ser direcionada à classe trabalhadora. Opção C, a unificação da educação na formação profissional estrito sensu em nível médio. Essa alternativa está falsa. Tanto para Marx e Engels quanto para Antônio Gramsci, não há espaço para a profissionalização estrito sensu, quando se trata da formação de adolescentes. Opção D. O trabalho como princípio educativo para a formação integral, na perspectiva da emancipação humana. Essa alternativa está correta. De fato, todos os autores convergem para o trabalho como princípio educativo. Opção E. Semanticamente, politecnia para as necessidades da educação brasileira, tendo-a como semente do futuro da proposta educacional marxista. Na verdade, Antônio Gramsci assume a ideia de escola unitária. Há diferenças importantes entre politecnia e escola unitária. 15ª questão. Considerando as visões sobre a didática aplicada no ensino médio integrado brasileiro, apresentadas por Araújo e Frigoto, relacione as tendências pedagógicas que estão alinhadas com as visões dicotômica e integradora do ensino profissionalizante. Então, nós vamos marcar as opções 1 ou 2, se for dicotômica ou integradora. Separação entre disciplinas teóricas e práticas. Aqui nós temos uma tendência dicotômica. Formação ampla baseada em capacidades. Aqui nós temos a tendência integradora, nessa formação ampla. Teoria revigorada pela prática educativa. Também a tendência integradora. Nós temos aqui uma referência feita à praxis. Separação entre profissionalização e educação. Aqui uma perspectiva dicotômica. Dissociação entre saber e fazer. Também dicotômica. Ação docente baseada na prática e na realidade social. Perspectiva integradora. Então, devemos marcar a opção E. 16ª questão. Ao ser dito que determinado trabalhador tem dom natural para algumas atividades, esconde-se seu viés ideológico. Esta forma de ver a capacidade humana justificava o caminho não acadêmico da educação para os filhos dos trabalhadores. No Brasil, o exemplo mais claro de adoção de projetos de seleção e orientação profissional é o IDORT, cujo projeto original era o de selecionar cientificamente a mão de obra mais adequada para as demandas da indústria nacional. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao aspecto ideológico por trás do conceito de aptidão. De fato, pessoal, quando há o discurso de que o trabalhador tem um dom natural para algumas atividades, deixa-se de lado, esse viés ideológico das práticas de educação. É como se a educação não tivesse o poder de manipular estes trabalhadores para desempenharem exatamente esta função. É como se eles já nascessem com esse dom, Ou seja, naturalmente eles vão direcionar o seu trabalho para aquela função.
E isso, obviamente, é deixar de lado todo o percurso histórico que esse trabalhador teve. Quando se diz, por exemplo, que a profissão docente, né, é um dom, é uma vocação, deixa-se de lado todo o estudo que esse profissional teve para chegar à profissão de professor. Então, vamos às alternativas que indicam esse aspecto ideológico que está por trás do conceito de aptidão. Opção A é a afirmação de que as formações acadêmicas precisam estar ligadas a alguma habilidade natural própria de cada pessoa. Está falsa. Não há aqui a referência às formações acadêmicas como sendo, né, ligadas a essa habilidade natural. Na verdade, justamente por se tratar de uma habilidade natural, isso a defesa dessa perspectiva da aptidão, né, por se tratar dessa habilidade natural, não é necessário haver um conhecimento técnico e científico, né, sobre o próprio trabalho. Em outras palavras, não é preciso, não é necessário explicar algo que é nato. Por isso que há essa perspectiva de um caminho não acadêmico para os filhos dos trabalhadores. E por que não acadêmico? Porque já é algo nato, eles já nasceriam assim, sendo desnecessária esta educação. Opção B é uma declaração para não admitir inteligência daqueles que exercem ocupações manuais, para que estes continuem sendo socialmente desvalorizados. Está correta essa opção. Vale lembrar até o exemplo que eu citei agora, o dos professores, né? Quando se diz que o professor, né, exerce uma vocação, né, ser professor é seguir um chamamento, é desvalorizar todo o percurso acadêmico que esse profissional teve. Ao dizer, por exemplo, que a alfabetização é um milagre, né, uma magia, isso desconsidera todo o estudo que esse profissional teve, todo o trabalho que ele teve, né, direcionando o ensino para esse processo de alfabetização. Então, de fato, tratar esse conhecimento como sendo nato é desvalorizar essas ocupações manuais. Opção C é uma forma de ver a capacidade do trabalhador braçal sendo valorizada, independentemente de sua escolaridade. Está falsa essa opção. Não há essa perspectiva de valorizar, né, a capacidade do trabalhador braçal, isso considerando esse conceito de aptidão. Opção D. O conceito de aptidão revela a capacidade e a rudeza dos profissionais que exercem ocupações manuais socialmente valorizadas. Está falsa. Na verdade, o que nós temos aqui é uma desvalorização, né, dessas ocupações manuais e não valorização. As ocupações manuais socialmente valorizadas são vistas como ocupações exercidas por pessoas que têm, sim, aptidão intelectual. Opção E. Serve para justificar a seleção de trabalhadores para estudos acadêmicos, pois é uma oportunidade de aprimoramento científico dos dons naturais. Também está falsa essa opção. Não serve para justificar a seleção de trabalhadores para estudos acadêmicos, até porque, nessa perspectiva, eles são vistos como incapazes de aprimorar cientificamente esses dons que, nessa perspectiva, são naturais. 17ª questão. Nós temos aqui uma charge na qual aparece um trabalhador que está usando como uniforme, né, uma caixa de remédio genérico. Acima nós temos terceirização. Duas pessoas conversando. O que é aquilo? A outra responde: o novo uniforme do trabalhador, né? É como se existisse aí um trabalhador que não é genérico, que é mais caro, né? E para justamente diminuir os custos gerados por meio do trabalho, né, acontece essa terceirização. Nós vamos ter aí os trabalhadores genéricos, são mais baratos, né? Consequentemente, não há essa estabilidade no trabalho.
Muitos desses trabalhadores terceirizados acabam migrando, né, para várias funções diferentes. Recebem menos e trabalham muitas vezes mais. Uma grande característica deste regime de acumulação flexível, o toyotismo. Comparando a charge acima com o texto de Grabowski e Coenzer, podemos relacionar vários conceitos apresentados no texto com as recentes mudanças legislativas no Brasil. Assinale a alternativa que não é correspondente ao texto e ao cartoon. Opção A. Diversamente do Taylorismo, em que a formação era previamente definida e comumente estável, no regime de acumulação flexível, a integração do consumo flexível não segue padrões pré-formatados. Estes são, sim, definidos pela lógica de maximização dos lucros e pela contratação e subcontratação de mão de obra adaptável. Está correta essa opção. Opção B. No novo regime de acumulação flexível, é o conhecimento da ciência e da tecnologia que será o diferencial para os trabalhadores, visto que nessa nova divisão técnica do trabalho lhe é atribuído trabalho complexo de caráter intelectual. Na verdade, estes trabalhadores que atuam nos setores precarizados não possuem esse trabalho complexo de caráter intelectual. Esse trabalho de caráter intelectual é direcionado aos dirigentes. Opção C. No regime de acumulação flexível, o que indica a contratação do trabalhador não é ter ou não ter determinada qualificação, mas a adaptação às demandas do processo de produção, que ora poderá incluí-lo pela sua qualificação e ora poderá incluí-lo de determinada cadeia produtiva, a depender da tarefa necessária, por meio da terceirização ou subcontratação. Essa opção está correta. Opção D. Os arranjos flexíveis são combinações dinâmicas que ora incluem, ora excluem trabalhadores com distintas qualificações, por meio de integração de uma rede com maneiras diversas de subcontratação e trabalho temporário, tendo em vista a obtenção de mais-valia, criando uma lógica mercantil da força de trabalho. Também está correta. Opção E. Para a formação flexível, faz-se necessário ampliar a formação geral, no mínimo a educação básica, disponível a todos os trabalhadores, capacitando-os para aprenderem ao longo da vida, permitindo-lhes adaptação fácil às práticas laborais, de maneira genérica, em diferentes cadeias produtivas e em diferentes situações contratuais. Também está correta. 18ª questão. No texto Politecnia e Formação Integrada, confrontos conceituais, projetos políticos e contradições históricas da educação brasileira, Moura, Lima Filho e Silva pressupõem que a formação desejada numa sociedade justa deve ser uma questão semelhante à nossa questão do simulado, né, pessoal? E até fácil de ser respondida. Então vamos lá. Opção A, apenas unilateral. Está falsa essa alternativa. Há também a perspectiva de uma escola integral e politécnica. Opção B, apenas politécnica. Está falsa. Opção C, exclusivamente unilateral. Também está falsa a alternativa. Opção D, unilateral, integral ou politécnica. Exatamente essa opção a ser marcada. E vale lembrar que unilateral, né, que vem de omnilateral, se refere a uma educação geral, né, uma educação mais ampla, uma educação que aborda uma diversidade de fatores, como culturais, políticos, econômicos, né? E essa formação unilateral é uma formação que traz apenas uma perspectiva, né? Não é a que é defendida aqui nessa formação que visa uma sociedade justa, né? Essa sociedade justa vai ser proporcionada por uma formação unilateral e não unilateral. Dando sequência, unilateral,
integral ou politécnica. Então, nós já vimos que unilateral não é, porque traz apenas essa perspectiva reducionista. 19ª questão. Em A Produção do Conhecimento no Campo da Educação Profissional, no regime de acumulação flexível, Grabowski e Coenzer compreendem a educação profissional como categoria do campo epistemológico da educação. Neste sentido, assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta. A partir desta opção epistemológica, entende-se que essas categorias só podem ser compreendidas na materialidade das relações de produção, nas quais se inserem as relações entre capital e trabalho, contraditórias no modo de produção capitalista. Está correta essa opção. Opção B. Com o apoio no método da economia política, as autoras trabalham com as categorias em duas dimensões, as categorias de método e as categorias de discurso. Está falsa essa alternativa. Na verdade, nós temos categorias de método e categorias de conteúdo. Então, de fato, há aqui o apoio no método da economia política, mas as categorias são vistas em duas dimensões, categorias de método e categorias de conteúdo. Opção C. Com apoio no método da economia política, as autoras trabalham com as categorias em duas dimensões, as categorias de investigação e as categorias de discurso. Está falso, né? São categorias de método e categorias de conteúdo. Opção D. Na dialética marxista, as categorias de método são as que definem as formas de relacionamento entre o pesquisador e o objeto de investigação. Essas categorias são a praxis, a totalidade, o consenso e a mediação. Essa opção está falsa. Na verdade, nós não temos como categoria o consenso, mas sim a contradição. É até curioso porque em uma das questões do nosso simulado nós tínhamos exatamente essa opção. Só que no lugar de consenso havia não contradição, né? O que tornaria a opção incorreta. Então, quando se diz que nós temos o consenso como categoria, né, isso está falso. É porque nessa dialética marxista nós temos como categoria a contradição. Opção E. Na dialética marxista, as categorias de método são as que definem as formas de relacionamento entre o pesquisador e o objeto de investigação. Essas categorias são a praxis, a parcialidade, o consenso e a mediação. Também está falsa essa alternativa. Nós não temos essa perspectiva da parcialidade, né? Da neutralidade. Nós temos aqui uma tomada de posição, um aspecto crítico. E também não há esse consenso, há a contradição. Trata-se aqui de uma questão muito semelhante a uma questão abordada por nós no simulado. 20ª questão. No texto Conhecimento, Trabalho e Obra, uma proposta metodológica para a educação profissional, Barato identifica algumas pistas para a elaboração de propostas alternativas à pedagogia das competências. Entre estas pistas, pode-se citar: opção A. A celebração da obra é um ato individual, que envolve subjetividade e responsabilidade do sujeito criador. Está falsa. A celebração da obra é um ato coletivo, e nós já falamos isso anteriormente e destacamos bastante na correção do simulado e nas aulas explicativas. De fato, a celebração da obra não é um ato individual, mas sim coletivo. A comunidade de prática se sente, de alguma forma, responsável pela produção daquela obra. Opção B. A obra concretiza valores no âmbito estético e ético. Ela compromete o trabalhador com sentimentos de beleza e responsabilidade pelo resultado de seu trabalho. Está correta esta opção. Opção C. Demandas presentes na relação entre sujeito e objeto ao longo da atividade laboral vão construindo individualmente os saberes necessários para a concretização da obra. Está falsa essa opção.
Essa construção não se dá individualmente, mas coletivamente. Pessoal, sempre que nós tivermos aqui uma referência à construção de saberes, sempre vai estar presente essa perspectiva da coletividade e não da individualidade. Opção D. No âmbito da atividade, o conhecimento se estrutura como pré-requisito para a execução, antecedendo as relações entre sujeito e objeto. Está falso, pessoal. Os autores deixam bem claro que no âmbito da atividade, o conhecimento não se estrutura como pré-requisito para a execução. Essa atividade se estrutura na medida em que a execução avança. Opção E. O trabalhador, em situações em que o trabalho foi empobrecido e é controlado por analistas ou gestores distantes da execução, torna-se incapaz de identificar-se com o sentido da obra. Está falsa essa alternativa. Aqui, o trabalhador, mesmo em situações em que o trabalho foi empobrecido e é controlado por analistas ou gestores distantes da execução, continua sim a identificar-se com o sentido da obra. 21ª questão. Considere a imagem abaixo. Nós temos aí duas personagens conversando, né? Uma diz: desça ao piso inferior e treine os terceirizados. Depois passe aqui para assinar. Assinar, né, a sua própria demissão. Nós temos aqui uma imagem que expressa muito bem como é esse trabalho terceirizado, né? Não há estabilidade alguma no trabalho, ainda mais com a alteração das leis trabalhistas, né, que trouxeram a possibilidade de o acordo empregador-empregado, né, se sobrepor a determinadas leis trabalhistas. Aí sim é que nós vamos ter aqui uma precarização maior deste trabalho. Infelizmente, isso possibilita, né, uma insegurança muito grande deste trabalhador. Assinale a alternativa correta quanto ao fenômeno exposto na charge e às tendências ocorridas no mundo do trabalho no final do século XX e início do século XXI, conforme analisado por Antunes e Alves. Opção A. O aumento significativo do trabalho feminino, que atinge mais de 40% da força de trabalho em diversos países avançados e que tem sido absorvido pelo capital como condição de busca da igualdade de gêneros nas remunerações fabris e condições de trabalho, tornando equânimes as condições de trabalho dos homens e mulheres nas economias capitalistas. Isto está falso, né? De fato, houve sim um aumento de mais de 40% da força de trabalho feminina, né, em diversos países avançados, mas não houve essa busca de igualdade de gênero nas remunerações fabris. Consequentemente, não há condições equânimes, né, de trabalho entre homens e mulheres. Opção B. Crescente expansão do trabalho no chamado terceiro setor, assumindo uma forma alternativa de ocupação, por intermédio de empresas de perfis mais comunitários. Estas, motivadas predominantemente por formas de trabalho voluntário, abarcando um amplo leque de atividades, conseguem suprir, em algumas regiões do planeta, a demanda por emprego formal assalariado. Essa opção está falsa, né? Ela não vem suprir essa demanda por emprego formal assalariado. Até porque, neste setor, nós temos atividades predominantemente de caráter voluntário, né? Assistencial. Opção C. Diminuição do proletariado típico do Fordismo e Taylorismo com a reestruturação produtiva do capital, dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho, reduzindo o contingente de trabalhadores estáveis em empregos formais. Contrariamente, há um crescimento de um novo proletariado fabril e de serviços em escala mundial, envolvidos em formas de trabalho precarizado, subcontratados, terceirizados e part-time. Essa opção está correta. Como nós já vimos, essas formas de trabalho são mais desregulamentadas, né? Vale lembrar, atualmente, as modificações que ocorreram na legislação trabalhista do Brasil.
exclusão dos trabalhadores considerados idosos pelo capital, com idade próxima de 40 anos e que, uma vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem reingresso no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, ocorre a crescente inclusão dos jovens que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho, com perspectivas de empregos e variados segmentos, inclusive o de trabalhos precários. Na verdade, também houve uma diminuição, uma exclusão desses trabalhadores jovens. Então, na verdade, isso acabou acompanhando a tendência do que ocorreu com os trabalhadores considerados idosos. Os trabalhadores considerados jovens também passaram a ser excluídos desse mercado de trabalho. Opção E. Retração dos assalariados médios no setor agrícola, que inicialmente incorporou parcelas significativas de trabalhadores expulsos do mundo produtivo industrial, como resultado do amplo processo de reestruturação produtiva das políticas neoliberais e do cenário de desindustrialização e privatização. Na verdade, houve um aumento significativo dos níveis de assalariados médios, isso no setor de serviços, que, como nós podemos ver no artigo, inicialmente incorporou parcelas significativas de trabalhadores que foram expulsos do mundo produtivo industrial. Conhecimento no campo da educação profissional no regime de acumulação flexível, Grabowski e Coenzer discutem sobre a dualidade estrutural que está vinculada ao mundo do trabalho. As autoras se posicionam afirmando que, dadas as novas formas de organização e gestão do trabalho, a dualidade estrutural assume nova forma, que foi denominada de. Assinale a alternativa correta que completa a lacuna da afirmação acima. Trata-se de uma questão bastante vista em nosso curso, presente no simulado e também alvo de várias perguntas que foram feitas por meio da ferramenta suporte. Nós vamos ter aqui, obviamente, como nós já sabemos, uma referência a essa dualidade negada, uma vez que justificada pela flexibilização trazida pela nova base técnica da microeletrônica, supõe a sua superação. Lembrem-se da aula do professor Hamilton, na qual ele fala que, apesar de todo o discurso existente também no âmbito da educação, de que há uma perspectiva integradora dos conteúdos, atualmente nós ainda vivemos nessa dualidade. O sistema nega essa existência, mas ela ainda permanece. Daí a nomenclatura dualidade negada. Obviamente, esta dualidade negada supõe a superação da dualidade estrutural. E vale lembrar, supõe, quando na verdade a dualidade permanece. 25ª questão. Moura, Lima Filho e Silva, no artigo Politecnia e Formação Integrada, confrontos conceituais, projetos políticos e contradições históricas da educação brasileira, conclui que, opção A, é impossível plantar e cuidar para que no sistema capitalista cresça apenas a formação unitária. Está falsa essa alternativa. Na verdade, os autores defendem que é possível e necessário plantar essas sementes da formação humana integral, politécnica, unitária, aproveitando-se das contradições do sistema capital. Opção B. É possível plantar e cuidar para que cresçam as sementes apenas da formação humana integral no sistema capitalista. Está falsa, não há essa perspectiva de ser apenas a formação humana integral. Como nós já vimos, a formação politécnica e unitária também são contempladas. Opção C. É possível plantar e cuidar para que cresçam as sementes da formação humana integral, politécnica, unitária, aproveitando-se das contradições do sistema capitalista. Essa opção está verdadeira. E só para destacar uma contradição desse sistema capitalista, que tem várias, nós podemos falar aqui da acumulação do capital privado. De fato, essa acumulação do capital
ocorre de uma forma acentuada nas mãos de poucos, né? Então, como é que esse sistema vai ser alimentado se a acumulação de capital privado se restringe a uma pequena parcela da população, reduzindo assim o poder de compra dos pobres? Há aqui, obviamente, uma contradição. Essas desigualdades sociais que são criadas, né, pelo capitalismo acabam diminuindo o próprio mercado, impossibilitando assim o aumento da produção. Então, só para citar aqui algumas contradições desse sistema capitalista. Então, essa opção C está correta. Opção D. Não é possível implantar uma formação humana integral politécnica unitária dentro do sistema capitalista. Está falsa, né? Os autores dizem que sim, é possível plantar essas sementes. Opção E. Não é possível plantar e cuidar para que cresçam as sementes da formação humana integral politécnica unitária no sistema capitalista. Também está falsa essa alternativa. 26ª questão. Ramos, no artigo O Estudo de Saberes Profissionais na Perspectiva Etnográfica, Contribuições Teórico-Metodológicas, oferece uma proposta de estudo dos saberes de grupos profissionais pela utilização dos princípios da etnografia profissional, empregando também a captação fenomenológica da cultura e saberes destes grupos pelo pesquisador e apresentando como imperativas a utilização das categorias do método histórico dialético para perceber as singularidades e particularidades dos grupos profissionais em relação à estrutura social, buscando ver em que medida estes grupos se potencializam enquanto classe. Com base em Ramos, associe adequadamente as sentenças abaixo. Daí nós temos como possibilidades etnografia profissional, fenomenologia social, materialismo histórico dialético, base científica e texto etnográfico. O trabalho, após a observação participativa, apresenta a emergência, tensões dos grupos que não foram eliminadas e nem acirradas, como um conhecimento do próprio grupo, como uma ferramenta para aumentar seu poder de classe, com base neste novo senso comum. Nós temos aqui um texto etnográfico, né? Vale lembrar que quando se fala em observação participante, nós temos uma referência aqui direta à própria etnografia, né? Vale lembrar um grande pesquisador, antropólogo, né, que se utilizou da etnografia, que foi Malinowski, né? Nós temos Malinowski, Franz Boas, né, que se utilizaram da observação participante em suas pesquisas na área da antropologia. Então, esse texto, ao fazer referência à observação participante, né, que foi o método utilizado para coletar dados, nós temos aqui uma referência a esse texto etnográfico. O trabalho de campo deve captar a linguagem técnica e suas ambiguidades, e a interação do grupo pelas sanções e censuras, de modo a perceber que a estrutura social não está independente das práticas sociais cotidianas e nem das relações sociais de poder em caráter estrutural. Seu método prevê a presença saturada do pesquisador no campo. Nós temos aqui a referência à etnografia profissional. A percepção do pesquisador para captar a essência das interações do senso comum e do conhecimento técnico dos grupos profissionais que produzem experiências coletivas cotidianas. Nós temos aqui uma referência à fenomenologia social. Vejam que a fenomenologia foca nessa percepção do pesquisador e como ele capta a essência das interações. Não se esqueçam que a fenomenologia traz como foco a compreensão do fenômeno na sua manifestação empírica. E é justamente isso que nós encontramos nessa opção, né? Captar a essência das interações do senso comum, caracterizando aqui, pessoal, o aspecto empírico. O trabalho não deve se limitar a descrever singularidades e particularidades, mas perceber outras categorias como totalidade, historicidade e contradição, e
por esta referência epistemológica, perceber a afirmação dos trabalhadores como sujeitos nas relações sociais de produção. Obviamente, há aqui uma referência ao materialismo histórico dialético. A atividade profissional incorpora os conhecimentos obtidos na educação formal, particularmente de nível médio, que orientam a procedimentos técnicos. Este conhecimento interage com a experiência, a cultura profissional e o senso comum. Há aqui uma referência clara à base científica. Portanto, pessoal, a opção correta a ser marcada é a opção D de dado. 28ª questão. Verifique quais das afirmativas abaixo guarda relação com esta declaração. São enormes as evidências do domínio do capital na vida fora do trabalho, que colocam obstáculos ao desenvolvimento de uma subjetividade autêntica. Há aqui uma clara referência ao fato de o capital, ter domínio da própria subjetividade desse trabalhador. Então, o que antes nós tínhamos o domínio da objetividade, o trabalhador ia para o seu trabalho, desempenhava a sua função, posteriormente ia para casa, tinha aí o seu tempo destinado ao lazer. Muitas vezes, agora, este momento fora do trabalho também é captado pelo capital. Então, vamos aqui ao enunciado. Em relação aos conceitos envolvidos no controle do capital sobre a subjetividade do trabalhador, analise as afirmativas a seguir. Opção 1. Ao abandonar a relação formal e objetiva por um compromisso produtivo pelo engajamento subjetivo do trabalhador, o toyotismo o induz a qualificar-se melhor e preparar-se para a empregabilidade, tomando para isso o tempo livre do próprio trabalhador, sem obrigação retributiva de nenhuma empresa ou do capital para isso. Essa opção está correta. Segunda opção. O capital possui novas tendências de organização da disposição da força de trabalho, o que permite surgimento acelerado de antagonismos internos à sua estruturação, processo dialético, porque se afasta objetivamente das condições autênticas que o fizeram surgir no processo histórico. Essa afirmativa está falsa. Agita a última parte. Essa opção está falsa. E, na verdade, não há um afastamento das condições autênticas que fizeram o capitalismo surgir no processo histórico. E como nós podemos ver no artigo, desde a sua origem, o modo capitalista de produção pressupõe um envolvimento operário, ou seja, formas de captura da subjetividade operária pelo capital. É o que está acontecendo atualmente. Então, não há esse afastamento das condições autênticas que fizeram surgir no processo histórico o capital. Opção 3. Diversas formas de fetichização, valor irreal e sem a relação com o trabalho implícito na mercadoria e reificação das coisas fora do mundo do trabalho passam a ser reproduzidas na sociedade, na qual o consumo de mercadorias, materiais ou imateriais, também está estruturado pelo capital. Exemplo disso é o lazer transformado em compras no shopping center. Essa opção está correta. A alienação pelo domínio sutil, ou seja, o estranhamento em relação ao mundo do trabalho pelo resultado final da produção econômica, cria valores e relações não objetivas que impedem que o sujeito trabalhador seja de si para si pela autodeterminação de sua personalidade. Também está correta. Opção 5. A autoalienação promove a exclusão das possibilidades do sujeito em sua autonomia, chegando mesmo a levá-lo a vender sua força de trabalho sob condições que lhe são estabelecidas pelo mercado, para sacrificar-se ao consumo de prestígio. Está correta essa opção. Então, a opção correta a ser marcada é a opção E, que traz as opções 1, 3, 4 e 5. 29ª questão. De acordo com Ramos, o intento das etnografias profissionais
é o de recolher dados de observação e de descrição de práticas de interações sociais relativas a atividades de uma profissão e, portanto, a culturas profissionais, o que confere a este recorte uma especificidade frente à tradição antropológica da etnografia. Como atividade de uma profissão, entende-se o que é feito e pensado pelos membros de um grupo profissional quando interagem entre si ou quando interagem por referência ao papel e ao estatuto social da profissão a que reconhecem pertencer. Avalie as afirmações com relação às características e princípios da etnografia profissional crítica e assinale com V as verdadeiras e F as falsas. As etnografias profissionais têm a pretensão de compreender e explicar, de modo comparado, a relação entre os conhecimentos que advêm da teoria e os que advêm da experiência, numa dada profissão. Está correta essa opção. A realização da etnografia profissional implica construir uma interação específica, a do etnógrafo com o grupo estudado, mediada ela própria por relações de poder. Obviamente, nós temos relação de poder nesta participação do etnógrafo. Ele é visto como aquele que detém o saber, né, por justamente representar o cientista, né, e aqueles que são investigados seriam aqueles que não detêm esse saber. Então, há aqui essa relação de poder. Por isso que é de suma importância que esse pesquisador, que este etnógrafo, né, se mostre como alguém que não detém esse saber, para que justamente possa ser tratado como igual, né, como um semelhante aos outros, e assim a sua pesquisa poder fluir normalmente. O etnógrafo deve utilizar seu poder em benefício de situações em que o conhecimento tácito dos sujeitos seja decodificado por uma linguagem científica. Essa opção está falsa, né? Faz referência exatamente ao que nós acabamos de falar. Ele não deve utilizar o seu poder, né? O seu saber, em benefício de situações determinadas, né? Ele deve abdicar desse poder, abdicar desse papel que indica aquele que tem o saber. A etnografia profissional crítica propõe a recolha e o tratamento de dados textuais com vista a encontrar padrões de organização dos discursos e das representações do mundo social, dos quais os sujeitos são inconscientes ou nos quais eles não se reconhecem. Essa opção também está falsa. Na verdade, esta opção vai de encontro, né, às etnografias profissionais, ou seja, essa perspectiva da etnografia se opõe à recolha e ao tratamento de dados textuais com vista a encontrar padrões de organização dos discursos e das representações do mundo social. Então, nessa opção, nós temos que a etnografia profissional crítica propõe isso, quando, na verdade, ela é contra. As etnografias profissionais estão vinculadas às culturas profissionais, o que confere a esse recorte uma especificidade frente à tradição antropológica da etnografia. Está correta esta opção. Portanto, pessoal, nós devemos marcar a opção D, que é aquela que traz corretamente a sequência. 30ª questão. Os processos didáticos ou os desenhos curriculares necessariamente devem constituir objeto da preocupação e do labor dos estudiosos educadores que se assumem comprometidos com a emancipação social. O currículo constitui-se em uma arena política de ideologia, poder e cultura. Na perspectiva da integração, a utilidade dos conteúdos passa a ser concebida não na perspectiva imediata do mercado, mas tendo como referência a utilidade social. Os princípios norteadores da organização de um currículo integrado, defendidos pelos autores acima, estão numerados de 1 a 3. Associe cada um deles com os respectivos conceitos ou definições dadas em cada sentença abaixo. Então, nós temos contextualização, interdisciplinaridade e teleologia. Vamos às opções. O ensino integrado tem como compromisso a transformação social
por meio da praxis marxista. Nós temos aqui a própria teleologia, que indica justamente a finalidade desse ensino integrado, né? O compromisso com a transformação social por meio da praxis marxista. A separação dos conteúdos de cada ciência não é tida como problema, desde que subordinada a um objetivo geral, de conhecer e transformar a realidade já na escola, utilizando como via o conhecimento científico. Nós temos aqui a referência à interdisciplinaridade. Os conteúdos podem ser separados, né? Desde que exista essa finalidade de transformar a realidade. Obviamente, por questões didáticas, nós temos disciplinas, né, separadas. Agora, quando nós abordamos objetos de estudo, né, que são complexos, como o homem, cultura, meio ambiente, naturalmente se faz necessário uma abordagem interdisciplinar. A apresentação da capacidade interpretativa de cada ciência ao mesmo tempo que revela também seus limites, entendida como fator de diversidade e de criatividade. Nós temos mais uma vez uma referência feita à interdisciplinaridade. Implica a relação visceral dos componentes curriculares, conteúdos, com a realidade social e com os projetos políticos e as organizações sociais dos trabalhadores. Nós temos aqui uma referência à contextualização. Vejam só, implica relação visceral, algo que não dá para ser separado, né? É intrínseco que esses componentes curriculares estejam vinculados a essa contextualização. Eles devem partir da realidade social. Pressupõe que os currículos integrados abranjam e tenham como ponto de partida a realidade social e como alvo de chegada a transformação da realidade social. Nós temos aqui, mais uma vez, a contextualização. Parte do conceito de que na totalidade dinâmica é que as partes ganham sentido, ou seja, que nesta condição, cada disciplina no ambiente escolar mantém seus objetivos específicos, mas subordinados a um objetivo geral. Obviamente, estamos tratando da interdisciplinaridade. Buscar a emancipação humana por meio da ação pedagógica, sendo esta uma prática material em que os conteúdos formativos estarão submissos aos interesses da mudança social. Há aqui uma referência clara à teleologia. Portanto, pessoal, a opção correta a ser marcada nessa 30ª questão é a opção E. Então, pessoal, nós finalizamos aqui mais uma correção, né, de um exame nacional do mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, né, seleção de 2018. Como vocês viram, há questões bastante extensas, né, questões nas quais nós podemos verificar pequenos detalhes que acabam tornando uma opção falsa ou verdadeira. Por isso que nos nossos simulados havia muitas perguntas, né, que traziam detalhes que tornavam a questão falsa. Então, pessoal, fico aqui, um forte abraço. Eu espero que nosso curso tenha contribuído bastante para o aprendizado de vocês. Não tenho dúvidas, né, de que ao final do curso vocês tenham saído, né, com outra mentalidade no que diz respeito à educação profissional no Brasil e, claro, com um ponto de vista mais crítico, né, dessa realidade na qual nós vivemos.